Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia, sexta-feira, dia 21 de junho, semana 26. Nós estamos aí mais uma semana caminhando aí para o final de semana novamente, né? Como a semana passa rápido, gente. Eu me impressiona que a gente começa segunda-feira, né? Ai, glória a Deus, mais uma segunda-feira, e o Senhor vai conosco, e glória a Deus, e quando a gente vê, a gente já tá se despedindo da semana novamente, já chegando aí perto do final de semana. Então, hoje, sexta-feira, dia 5 dessa semana 26, dia 21 de junho, a gente vai ler justamente os dois últimos capítulos do livro de Provérbios, como eu falei ontem, né? A gente vai finalizar o livro de Provérbios, porque Salomão, no contexto aqui que nós estamos, ele já morreu, agora ele vai passar o bastão para o filho Roboão, que vai ser o seu sucessor, e a gente então finaliza, né, esses livros onde aparece esse autor Salomão. Só que esses dois capítulos que a gente vai ler hoje de Provérbios não foram feitos por Salomão. São os únicos dois capítulos do livro de Provérbios que não foram feitos por Salomão. O próprio texto começa dizendo sobre os seus autores, né? O capítulo 30 vai falar sobre o filho de Jaque, que é Agur. Então é Agur que vai dar esses provérbios. E depois o capítulo 31 vai falar sobre ditados do rei Lemuel. E aí vai fazer toda vai discorrer esse texto para nós do capítulo 31. Então são dois textos maravilhosos do capítulo do livro de Provérbios, finalizando então esse contexto onde o rei Salomão está no reinado dele, que infelizmente agora já está passando o bastão para o seu filho Roboão. Capítulo 30 de Provérbios então diz assim: Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o teu nome? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Duas filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas e quatro que nunca dizem é o bastante: o Sheol, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca se aplaca, e o fogo, que nunca diz, é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Há três coisas misteriosas demais para mim, quatro que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Três coisas que fazem tremer a terra e quatro ela não pode suportar: o escravo que se torna rei,
o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém, o galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Então, esse Agur, ele me parece um homem extremamente reflexivo e até sábio na sua maneira de refletir. Ele diz que ele não soube, né, buscar sabedoria, que ele foi tolo, né, ele começa dizendo isso, mas ele começa justamente falando a partir do versículo 4 de quão grande é o Senhor, né, da grandeza de Deus, da onipotência de Deus, do seu grande poder. E ele começa então desenvolvendo um pouco desses ditados dele, né, desses provérbios de sabedoria que ele deixa aqui para nós. E é bem bacana cada um dos contextos aqui que ele vai falando sobre animais, né? Ele vai falando sobre algumas reflexões bem interessantes que ele faz sobre a vida, né? Sobre o contexto da nossa vida. Capítulo 31. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de sua casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade.
Então, capítulo 31 começa, né, com essa mãe do rei Lemuel fazendo uma exortação a ele a respeito de como ele deve se portar como rei. Exemplos aqui para nós, né, de como nós devemos então olhar para a sociedade, olhar para as situações e sermos prudentes. E aí, a partir do versículo 10 até o final, vem com esse grande, com uma mulher exemplar, né? É o tema de inúmeros encontros de mulheres, de reuniões de mulheres, de pregação sobre mulher, né? E alguns defendem essa mulher virtuosa, outros dizem que ela é só uma mera ilusão aqui do Lemuel ou de quem está falando, que no caso pode ser a mãe dele, mas a Bíblia nos deixa registrado esse lindo exemplo do que é ser uma mulher sábia, né? Do que é ser uma mulher que edifica a sua casa, do que é ser uma mulher que olha para a palavra de Deus e teme ao Senhor, que busca realmente essa sabedoria que vem de Deus através, por exemplo, do livro de Provérbios. Então a gente tem aqui uma descrição muito poderosa sobre o exemplo de uma mulher que cuida da sua casa, que cuida do seu esposo, que cuida dos seus filhos, que cuida dos negócios da família, que é uma mulher empreendedora, que é uma mulher que não tem preguiça de fazer as coisas, que é hospitaleira, né? Então, se a gente não pode ter todos esses atributos de uma só vez, porque eles realmente são extremamente difíceis nos nossos dias, devido a inúmeras situações, mas a gente precisa buscar esse temor do Senhor e fazer o máximo com excelência que nós podemos, para com os nossos filhos, para com o nosso marido, para com a sociedade, para com os negócios, sendo boas empreendedoras naquilo que nós podemos fazer, seja em casa, fazendo um bolo, seja ajudando o marido de alguma outra maneira, mas percebam que é um exemplo, não é um modelo a ser seguido à risca, mas um exemplo a ser nos dado como exemplo do que nós podemos fazer como mulheres sábias diante de uma sociedade totalmente corrompida. A mulher de Provérbios 31, ela é a mulher que muitas vezes vai de acordo, né, com a sociedade do nosso tempo sendo empreendedora, mas ela pode também ser totalmente contrária a essa visão do mundo que nós temos hoje, porque ela cuida muito bem da sua casa, do seu marido e dos seus filhos. Ela não terceiriza, né? Então, não vou falar muito aqui não, porque o nosso intuito é a leitura, né? E aqui a gente tem inúmeras palavras e pregações e ensinos a respeito de Provérbios 31, que você pode aí estar pesquisando, que você pode estar buscando mais entendimento, você que é mulher, você que é homem, né? Olhe para as mulheres com quem você talvez esteja querendo se casar ou querendo se relacionar, ou olhar mesmo para sua esposa e realmente orar por ela para que ela possa ter o temor do Senhor. Então, é um texto que a gente pode realmente estudar a fundo, buscar discernimento e ser ou essa mulher exemplar também para a nossa sociedade, ou ser esse marido que faz com que essa mulher seja exemplar no seu tempo, justamente porque você, marido, você, homem de Deus, vai estar buscando e orientando também para que a sua mulher seja essa mulher exemplar. Amém, queridos? Gente, Deus abençoe. Ótima sexta-feira aí para vocês. Amanhã, sábado, a gente volta lá para 1 Reis e a gente vai começar então o desenvolvimento da monarquia de Israel, com a sucessão de Roboão no trono de Judá. E nós já vimos ontem que, infelizmente, o Senhor vai rachar, né, mesmo, o reino de Israel, e vai ter então agora o reino do norte com o Jeroboão reinando lá, 10 tribos, e nós vamos ter aqui no sul então o reino de Judá, que vai ser governado por Roboão, filho de Salomão a princípio, mas que vai ficar só com essa região do sul, que vai ser praticamente Benjamim, acho que alguma coisa ali, um pedaço de Manassés e a própria tribo de Judá, tá bom? Então, Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, sábado, a gente vai estar meditando nessa palavra em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.